Prezado aluno, é uma satisfação estar com vocês nessa revisão, consolidação da unidade 2. Vamos avançar num tema que é bastante importante e tenho certeza que você aproveitou bastante o conteúdo da disciplina ao ler a disciplina, ao estudar a disciplina empreendedorismo nessa modalidade à distância. O tema que nós vamos abordar principalmente, que é o enfoque dessa unidade 2, é o tema da inovação. E por que hoje inovação tornou-se um assunto tão importante? Um assunto que é discutido nas universidades, um tema que é discutido também pelo ambiente empresarial e pela sociedade como um todo, pelos governos, porque inovação nos últimos 10 anos tem sido um assunto, um tema, um conceito tão estudado, tão avaliado, inclusive sendo objeto, no espaço universitário que nós estamos, de teses, dissertações de mestrados, TCCs, trabalhos de conclusão de cursos, monografias, enfim, trabalhos e textos acadêmicos. Muitos alunos têm optado por esse tema, inovação. Por que a inovação se tornou tão importante? Em primeiro lugar, acho que é importante nós amarrarmos, conceituarmos uma ideia, um conceito de inovação. Então, nós podemos, de certa forma, chegar à conclusão, esse é um conceito que não é único, existem diversos conceitos, mas é um conceito que é bastante aceito mundialmente, principalmente a partir de uma reunião de diversos países que se reúnem na cidade de Oslo para criar um manual. Existe um manual da inovação que está disponível no nosso material de estudo, mas também na internet, gratuitamente, chamado Manual de Oslo, que é o principal documento mundial sobre esse importante tema da inovação. Então, inovação é a introdução de algo novo em qualquer atividade humana. É vetor de desenvolvimento humano e melhoria da qualidade de vida. Em uma empresa, inovar significa introduzir algo novo ou modificar substancialmente algo existente. Tudo bem? Nesse sentido, é importante um destaque. Quando falamos em inovação, é muito usual pensarmos em produtos físicos. Talvez o caso mais emblemático, mais conhecido de inovação que nós temos nos últimos anos, na última década, foi o iPhone, um produto da Apple, uma empresa marcada pelos seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, soluções, uma empresa extremamente inovadora, fundada pelo Steve Jobs. Então o iPhone virou um produto emblemático. Então sempre quando pensamos em inovação, nós pensamos em termos de produtos, de bens físicos, algo tocável que possa ser estocado. Mas é preciso destacar uma coisa importante, que está sinalizado no nosso conteúdo. A inovação, ela pode ocorrer não apenas em produtos físicos, em bens tangíveis. A inovação também pode ocorrer em serviços, mas inovação também pode ocorrer em processo. E o que é um processo numa perspectiva de gestão, numa perspectiva mais voltada para o mundo da administração? Processo é um conjunto de atividades que estão numa sequência lógica e vão gerar um resultado. Isso é um processo na perspectiva da administração, da gestão. No direito, na tecnologia da informação, a palavra, o conceito de processo, certamente é um pouco distinto. Mas dentro dessa lógica que nós estamos avaliando, estudando e revendo conceitos de inovação, processo pode ser definido de uma maneira bastante simplista dessa forma, como um conjunto de atividades que estão numa sequência lógica e vão gerar um resultado. Um exemplo que acho que facilita a nossa compreensão, especialmente porque estamos num espaço acadêmico. Processo de avaliação. Um professor elabora uma prova, uma atividade. O professor aplica essa prova, outra atividade. O professor corrige essa prova, outra atividade. O professor lança a nota do aluno no sistema. Resultado final do processo, nota vista pelo aluno. Percebam? Quer dizer, então um processo ele é um conjunto de atividades encadeadas, mas que tem um compromisso em gerar uma entrega, um resultado. Essa é a ideia de processo nesse campo da gestão. Nesse sentido, você pode inovar também em processo.
Às vezes, nós ligamos muito a ideia de inovação só à base tecnológica. Ah, para inovar, eu preciso de muitos computadores, de redes, de software de gestão integrada, enfim, de cabeamentos, enfim, de tudo que é high-tech. E não necessariamente. A inovação ela pode acontecer de forma muito simples, né? Às vezes sem nenhum uso de recurso de base tecnológica. Então você pode ser inovador também em processos. Redesenhar, alterar um processo, né, pode torná-lo inovador. Isso pode agregar muito valor à empresa, como, por exemplo, diminuir uma fila, aumentar a capacidade de atendimento, a qualidade, né, do atendimento ao cliente numa loja de varejo. Então, rever, mexer nos processos, inovar, ousar, né, mexer e propor processos inovadores pode ser um grande diferencial competitivo da empresa. Você também pode ser inovador na criação de modelos de negócios inovadores. Modelo de negócios é um conceito um pouco mais abrangente, mas nós podemos sintetizar basicamente que o modelo de negócios está muito ligado, né, à forma como essa empresa, esse empreendimento, essa organização, independente do setor ou porte de atuação, ela vai gerar receitas, né? Então, um exemplo de um projeto inovador que eu acho que é bastante atual, Netflix. Né? O conceito de locação de vídeos, de filmes, ele já existe há muito tempo. Mas o modelo de negócios do Netflix, ele é bastante inovador, ele é diferente, ele não tem distribuição física, né? O consumidor paga uma taxa mensal e tem a locação, uma diversidade de produtos. Então é um modelo de negócios inovador. Então hoje, nesse novo mundo digital que nós estamos inseridos, você tem uma série de empresas com modelos de negócios inovadores, né? Como Facebook, YouTube, que tem essa preocupação de gerar receitas de uma forma diferente. Então nós temos, né, a possibilidade de inovar também no modelo de negócios, né? Quer dizer, vender livros, uma livraria, é um modelo de negócios secular. Mas a Amazon, né, há mais de 2 décadas, ela inovou no modelo de negócios de uma forma de distribuição no formato digital de livros, com e-commerce, enfim, outros recursos digitais, transformando a velha livraria, né, a tradicional livraria, num modelo de negócios inovador. Então, repetindo, porque esse é um tema importante. A inovação ela pode ser dada em produtos, né, incluindo aí bens tangíveis e serviços, tá? Aquilo que não é palpável, que é intangível, que não é estocável. Ela pode ser dada em processos, né, entendendo o processo nessa perspectiva, né, da gestão, conjunto de atividades que estão numa sequência lógica e que vão gerar um resultado, uma entrega, né, para um grupo de pessoas dentro da empresa ou fora da empresa, e modelos de negócios, né, o conceito, né, de como a empresa gera receita, como ela distribui seus produtos e serviços. Então existe uma série de possibilidades, né, para uma empresa ser inovadora, que vai além da ideia de produto ou de serviço. Tá certo? Então, o próprio Manual de Oslo, como eu disse, que é a principal referência mundial no que diz respeito, né, a um documento sobre inovação, ela diz que a inovação pode se dar em processos, produtos e modelos de negócios. Tudo bem? Seguindo nossa linha de raciocínio, nós temos que nos questionar, né, uma pergunta que faz parte o senso comum de todos aqueles que estão debruçados sobre esse interessante, esse instigante e importante tema que é a inovação. A questão é a seguinte: a inovação no ambiente empresarial, a inovação nas empresas, especialmente nas empresas, nas organizações, né, independente do porte, se são micro, pequenas, médias ou grandes, mas por que no ambiente empresarial, né, especialmente nas empresas que vivem da lógica de mercado, empresas privadas? Porque o sentido de organização pode ser bastante abrangente. Uma organização pode ser uma organização pública, né, que vive tem uma forma de receita diferente dos impostos pagos pelos cidadãos. Uma organização pode ser uma organização do terceiro setor, uma organização que ela é privada, mas ela tem uma finalidade pública. E ela sobrevive basicamente, né, de doações, né, essa é a sua principal fonte de receita, de parcerias.
Tá? Mas no caso das empresas privadas, elas dependem da lógica de mercado. Elas têm que ter uma preocupação constante com a concorrência. Lembram-se que nós revisamos na unidade 1 a questão da importância do empreendedor de monitorar de forma sistemática seus concorrentes. Tá? Então, para isso, ele conta hoje com uma série de recursos, mas ele tem que ter um olhar sempre muito atento ao seu ambiente externo, o que está acontecendo dentro do seu projeto de empreendimento, dentro da sua empresa, mas também sem perder a visão do que está fora, porque lá fora eu tenho uma série de variáveis incontroláveis, como a economia, a política, o clima, que podem, né, gerar ou oportunidades ou ameaças para o meu negócio. Então, monitorar sistematicamente esse ambiente é fundamental, tá certo? Então, a grande questão que nós temos que refletir quando se trata de inovação no ambiente empresarial é a seguinte: quais os principais benefícios das inovações para as empresas e sociedades? Né? Então, não são apenas as empresas, ou melhor, os clientes dessas empresas que dão uma contrapartida financeira, que pagam por esses produtos, processos, enfim, né, que podem ser beneficiados por uma inovação. Os usuários do iPhone provavelmente ficaram muito satisfeitos e tiveram uma percepção de valor, né, naquele momento justo por aquele produto, né, de uma base tecnológica tão sofisticada, porque julgaram, conseguiram visualizar nele uma grande inovação e acharam um valor que eles pagavam justo naquela circunstância. Mas a sociedade também pode ser beneficiada por soluções inovadoras. Nesse sentido, né, uma inovação criada por uma empresa, ela pode muito bem atender, por exemplo, uma demanda social que, enfim, uma política pública não conseguiu resolver, né? Uma vacina inovadora, uma solução, né, de saneamento básico, né, criado por uma empresa. Enfim, de certa forma, a sociedade como um todo, ela também pode ser, né, favorável, né, e ser beneficiada às inovações geradas, né, pelo ambiente empresarial. Né? Mas tem uma grande questão. Será que é difícil inovar? Será que inovar é muito caro? Será que inovar depende de muito dinheiro? Né? Quais são as variáveis que podem influenciar e impactar, né, o fato de uma empresa, né, ser inovadora ou não? Será que inovação está direcionada apenas ao porte da empresa? A inovação, ela é restrita apenas à grande organização. O micro e pequeno empreendedor não pode inovar. Será que isso é verdadeiro? Evidente que não. Muitas inovações surgem, né, inclusive em pequenas empresas com poucos recursos, tá certo? Mas uma coisa é importante afirmarmos, que é o seguinte: podemos afirmar que ser inovador não é apenas uma questão de obtenção de diferenciais, mas também uma forma para que as empresas consigam sobreviver em um ambiente competitivo marcado e acirrado pela complexidade. Ou seja, as organizações, de uma maneira muito resumida, não podem ficar paradas. Ficar sem inovar é praticamente, né, decretar o seu fechamento, né, num curto espaço de tempo. Estar se reinventando e acompanhando as tendências que estão acontecendo no mercado consumidor e na sociedade é um fator crítico de sucesso para qualquer empresa na atualidade. Portanto, ser inovador não é apenas uma questão, né, de ter ou obter um diferencial competitivo. É uma questão da própria sobrevivência. Tá certo? Nesse sentido, acho que é importante nós refletirmos, né, e de uma maneira contextualizada para sistematizar uma situação sobre a inovação que nós propomos, né, para a sua reflexão. Vamos ver uma situação que trata, que aborda, né, que tem esse recorte, né, da inovação. Vejam bem, durante um seminário sobre inovação realizado no ano passado na cidade do Rio de Janeiro, intitulado Inovação para o século XXI, um empreendedor do segmento varejista que participava do evento ficou impressionado com as informações e exemplos citados. Ele decidiu que iria conversar com sua equipe sobre possíveis estratégias que poderiam tornar a sua empresa mais inovadora. Ora, essa questão hipotética é uma situação muito comum. Diversos empreendedores
de diversos portes e segmentos de empresas estão pensando sistematicamente nessa questão. Como eu posso criar um ambiente, como eu posso criar um clima, e por que não dizer, como não criar uma cultura favorável à inovação na minha empresa? O que nós podemos fazer para que a nossa empresa seja uma empresa inovadora? O que requer a inovação? Então, nessa atividade proposta, nessa unidade 2, temos a seguinte indagação: como estimular uma organização para criar um ambiente favorável à inovação? Essa é a questão que está na mente de diversos empreendedores, né, em todos os lugares do país. Todo mundo querendo inovar, todo mundo querendo que empreende, né, tentando buscar soluções inovadoras de acordo com seus recursos, com suas possibilidades, mas, sobretudo, pensando nessa questão. Nesse sentido, propomos como uma atividade de reflexão, de discussão para vocês, tá, que pensem, né, e tentem identificar quais seriam aquelas questões mais importantes, né, nesse processo. O que é importante para uma organização criar um clima, um ambiente e, por que não dizer, uma cultura favorável à inovação? Então pensem e reflitam sobre esse tema, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão encontrar questões muito interessantes e percepções distintas, mas que vão gerar uma massa crítica que vai, de certa forma, levar à conclusão de que é possível inovar sim, independente do porte e do segmento de atuação. Boa sorte, aguardo vocês. Olá, espero que a discussão de vocês, a reflexão sobre a questão proposta tenha sido bastante interessante, né, sobre a proposta de criar um ambiente favorável nas empresas, nas organizações, independente do porte, né, que favoreça a inovação, o surgimento de ideias e soluções inovadoras. Então, eu identifiquei 4 temas que não apenas na minha visão, mas na visão de diversos autores, são temas relevantes, né, para se criar, para se consolidar, né, uma cultura voltada para a inovação. Vocês irão reparar que a maior parte das propostas apresentadas aqui não demandam de muitos recursos financeiros, nem de uma base tecnológica sofisticada. Pelo contrário, às vezes depende muito de atitudes, principalmente do empreendedor ou do dirigente da organização, ok? Então vamos ver algumas propostas que seriam interessantes para essa consolidação de uma cultura voltada para a inovação em projetos de empreendimento, em empresas, em organizações. A primeira, que eu destaco de extrema relevância: viabilizar a participação dos colaboradores da empresa. Ora, não existe inovação sem o envolvimento de todos aqueles que atuam, que trabalham na organização. Independente se a organização é de grande porte, aí isso vai ter uma dimensão maior em termos de participação, de número de colaboradores, ou se for uma organização de pequeno porte. O mais importante é que o empreendedor, o dirigente, ele conte com seus colaboradores. Por que isso é importante? Não é apenas no sentido de envolver e participar. É porque, às vezes, o colaborador, né, ele não sugere a ideia nova, ele não propõe porque não encontra espaço. Ele pode bater na porta do dirigente, do empreendedor uma vez e a porta não está fechada, ele pode se sentir envergonhado. Então é preciso sensibilizar, criar esse ambiente favorável, né, para que o colaborador sugira, né, soluções inovadoras. As grandes organizações têm feito até uma proposta, um projeto bem interessante, né? Ela inclusive premiando aqueles colaboradores ou com um investimento, um pequeno recurso financeiro ou como algo simbólico, né, como um diploma, uma medalha, mas enfim, aqueles que conseguem propor uma ideia que agregue valor para o negócio são reconhecidos. Às vezes, o que o colaborador quer é o reconhecimento. Ele quer esse espaço aberto para que ele possa sugerir.
As pessoas gostam de participar desse processo, mas elas não vão participar se não tiverem uma voz ativa, não tiverem, né, esses espaços abertos. Sobretudo, isso é uma questão que tem que vir, né, do próprio empreendedor. Ele, né, como o líder da empresa, tá? Especialmente as pequenas empresas, nesse caso, elas levam até uma vantagem sobre a grande. Por quê? Porque o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, ele provavelmente conhece bem os seus colaboradores. Então, ouvir os seus vendedores, né? Você tem algum processo diferente para sugerir? O cliente está pedindo alguma coisa nova que, de repente, a gente tem condições de transformar isso? Então, às vezes, grandes ideias, grandes inovações surgem, né, da própria força, né, comercial, da força de trabalho, dos colaboradores, né, que por ter essa atitude, né, empreendedora e, consequentemente, voltada para a inovação, sugeriram, né, conceitos, ideias inovadoras que se transformaram, né, em produtos, processos, serviços, quem sabe até em modelos de negócios inovadores. Outra questão que eu acho de extrema importância: criar canais de comunicação entre os colaboradores e a alta direção da empresa. É evidente que no mundo corrido de hoje, nem sempre o empreendedor, né, que está sempre muito ocupado com reuniões, ou preocupado em captar novos clientes, em outras partes interessadas, como fornecedores, governos, né, ele nem sempre tem o tempo hábil, né, para resolver todas essas questões. Na grande empresa pode acontecer a mesma coisa em outra dimensão. Então é importante que a organização, de acordo com a sua criatividade, com o que dá certo, né, numa empresa não necessariamente é o que vai dar certo em outra, mas que se crie canais de participação. Ora, isso foi extremamente facilitado, né, a partir do advento da internet. Pode ser um correio eletrônico, um e-mail, né, de sugestões, fale com o empreendedor, fale com o presidente. Pode ser a velha e boa caixa de sugestões, por que não? Onde você pode escrever no papel um recado, uma sugestão que você gostaria, né, que pode ser colocada em prática. Mas é importante que esses canais estejam abertos, porque se esses canais não estiverem abertos, muitas ideias podem ser abortadas antes de começar. Porque o empreendedor, o colaborador, ele pode tentar, né, repassar o que ele acha como uma ideia, uma sugestão, um conceito, às vezes ainda, né, incipiente, mas que tem um potencial bom para ser inovador, muito interessante. Mas se ele não encontra espaço, às vezes por uma questão de timidez, às vezes por uma questão de achar que está sendo conveniente, ele fica com aquilo guardado para ele e não, né, faz essa gestão do conhecimento, não repassa essa informação. Então, criar esses canais, repito, né, hoje a internet facilita muito esse processo, mas se a empresa não tem recursos ou acha que seus colaboradores podem ficar intimidados com algum recurso, né, mais digital, midiático, ele pode utilizar uma caixa de sugestões, pode utilizar, enfim, né, um mural, alguma coisa mais artesanal, mas que funciona ainda, né? O importante é que esses canais estejam abertos entre o colaborador e a alta direção da empresa, ok? Outra, implementar programas de sensibilização e treinamento para inovação. O que a gente quer dizer com sensibilização, né? Às vezes, alguns colaboradores, especialmente, né, empresas de porte menor, podem se questionar: por que é importante inovar? Né? Nós vimos aqui, no espaço acadêmico, onde nós estamos inseridos, a importância da inovação. Mas talvez isso não seja tão clara, essa visão, para o empreendedor, né, de uma empresa de pequeno porte. Então, esse trabalho de sensibilização, que pode ser feito pelo próprio empreendedor, às vezes em empresas de porte maior, por alguém da área de gestão de pessoas, ou por um consultor externo, um agente externo, um palestrante, mas sensibilizar é antes de treinar, é você demonstrar a importância, a relevância, o que a empresa ganha com isso. Ela pode ganhar diferenciais competitivos, ela pode assegurar sustentabilidade, ela pode oferecer condições de levar um produto de um modo mais sustentável, sem impactar o meio ambiente para a sociedade. Então tem vários benefícios que é importante que os colaboradores envolvidos com esse processo saibam, que tenham essa consciência. Então o primeiro passo seria essa sensibilização. No caso de empresas de pequeno porte, é até recomendável que o próprio dirigente, o empreendedor, né, tenha essa iniciativa, que ele possa fazer esse trabalho. E depois, né, treinamentos para inovação.
Existem algumas técnicas, existem ferramentas mais conceituais que aí nós temos, né, alguns manuais, alguns recursos, como pesquisa na internet, pesquisa com comparação à concorrente, né, o que está acontecendo no nosso segmento, participação em eventos, quer dizer, como é possível, né, prospectar, né, inovações, existe uma dinâmica que viabiliza esse processo, né? Então, sensibilizar e treinar seriam duas variáveis importantes nesse processo de conscientização dos colaboradores e da empresa como um todo, né? Para criar, para consolidar, né, um ambiente favorável à inovação. E, por último, disponibilizar recursos para projetos ligados à inovação. Ora, nós já falamos que nem sempre um produto, um processo, principalmente um processo, né, que não depende de tantos insumos, recursos, né, materiais, ele não necessariamente ele é caro, ele é oneroso para a empresa. Mas é evidente também que a inovação ela requer algum tipo de recurso. Não é só recurso financeiro, pode ser um recurso material, um recurso humano, né, pessoas envolvidas nesse processo, mas, né, recursos informacionais como pesquisas, um aplicativo, um sistema. A empresa está dando essas ferramentas, essas condições, né, para criar esse clima inovador, né, de compartilhamento de ideias, de participação. Então, às vezes, a inovação, né, ela requer alguns investimentos em recursos, sim. Tá? Isso, né, fica provado, né, porque o Brasil, desde 2004, tem uma lei de inovação. Então, agências, né, de fomento conceituadas, como a FINEP, por exemplo, tem programas voltados para inovação, né, que por meio de concursos públicos, né, as organizações podem, aí no caso mais de recursos financeiros, né, concorrer a essas verbas, né, geralmente a juros bem reduzidos, desde que comprovem, né, uma ideia inovadora, né, são chamados editais de inovação. Então, empreendedores, principalmente de base tecnológica, né, devem ficar sempre atentos a esses editais, né, porque o Brasil, desde 2004, tem uma lei, né, voltada para o fomento à inovação. Mas, independente da legislação, dentro da própria empresa, é importante que o dirigente, o líder, o empreendedor, repito, independente do porte, tenha a visão que, às vezes, um pequeno investimento num recurso, né, numa matéria-prima que, às vezes, é muito barata, pode mudar a vida da organização, né, que ele criou. Tá? A inovação, né, principalmente a chamada inovação radical, disruptiva, aquela que pode, por meio de um produto, um processo, um modelo de negócios, mudar totalmente a trajetória de uma empresa, né, tirando os seus concorrentes, né, daquele mercado, daquela arena competitiva, porque ela se destacou tanto por meio de uma inovação, que era tão básica, tão simples, né, mas que foi ouvida em algum momento pelo líder da organização. Tá certo? Então, prezado aluno, essas são algumas resoluções, algumas possibilidades, alternativas de sugestões para se consolidar um ambiente, um clima favorável à inovação dentro da organização. Não são as únicas, mas são certamente variáveis, né, indispensáveis para esse processo. Não vale a pena tentar? Obrigado por tudo, até a próxima.